E Mateus, então, é aquele que se preocupa muito com profecia, para que se cumprisse a profecia, conforme foi dito na profecia. E Mateus é aquele que quer provar para o judeu: Jesus é o nosso Messias, é o enviado de Deus. Ele é o filho de Davi, ele é o herdeiro do trono. E Mateus tem uma característica: ele não se preocupa em dar a narrativa em ordem. Ele vai apresentando, conforme ele vai recordando, ele vai apresentando a sua narrativa. Então, muita coisa em Mateus está fora de ordem. Você não tem uma ordem cronológica na narrativa de Mateus. Mas é um evangelho riquíssimo para nós, riquíssimo. E semana passada nós tivemos, com a graça de Deus, a alegria de estudar o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos. Vimos também o que os outros evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos, o que são chamados evangelhos sinóticos? São aqueles que têm a mesma ótica, aqueles que narram os mesmos acontecimentos. Então, Mateus, Marcos e Lucas são esses evangelhos. E o evangelho de João, que nós vamos iniciar semana que vem, apresenta também algumas histórias que estão presentes em Mateus. Então, semana passada nós vimos em Mateus e em outros evangelhos a construção do maior evento da história da humanidade, que é a ressurreição do Verbo, a ressurreição de Jesus Cristo. Agora, Jesus, é claro que se nós dermos uma olhadela no evangelho, principalmente de Lucas e de João, nós vamos ver Jesus conversando com 2 discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos ver Jesus aparecendo aos 11 e Tomé no meio deles, porque Tomé não havia crido que Jesus havia ressuscitado. Então, lá em João capítulo 20, Tomé está no meio deles e Jesus aparece e diz: vem cá, Tomé, coloca o dedo aqui do meu lado. Coloca o dedo aqui nas minhas mãos, veja que sou eu mesmo. Um fantasma não tem carne nem ossos. E aí Tomé faz aquela confissão maravilhosa, não é? Senhor meu e Deus meu. E Jesus então diz para ele: porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós vamos ver também Jesus na praia, esperando os discípulos chegarem com alguns peixes assados sobre brasa, e ali ele vai restaurar Pedro. Lembram disso? Quando ele vai dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta 3 vezes: então apacenta os meus cordeirinhos. É ali que Pedro é restaurado à presença de Deus. Então, o evangelho de Mateus não conta isso, não registra isso. Mateus é mais objetivo. Como ele era cobrador de impostos, ele estava acostumado a escrever muito rápido. Então Mateus vai escrevendo, ele vai lembrando e vai escrevendo. E ele não se atém a muitos detalhes. Esses detalhes nós vamos encontrar nos outros evangelhos. Marcos, Lucas, João, não é? Mas aqui está o grande momento. Mateus registra que Jesus chamou os 12, indicou para eles um monte, e ali ele vai dar as últimas instruções. É nesse momento, por exemplo, quando você lê o livro de Atos, lá no capítulo 1, que Jesus fala que vai derramar o Espírito Santo, que é para eles esperarem até que do alto eles fossem revestidos de poder, não é? Então, é pegando essas informações que nós vamos construindo toda a dramaticidade desses momentos finais. Nós devemos nos lembrar que Jesus permaneceu com seus discípulos por 40 dias, até ele ser assunto aos céus. Então aqui está esse momento da despedida temporária, porque o Senhor Jesus voltará. Então aqui ele vai se despedir temporariamente dos discípulos. E ele vai apresentar para os discípulos as suas últimas instruções. E aqui no Evangelho de Mateus, os versículos 16 a 20, nós denominamos, os teólogos, os estudiosos denominaram esse momento como a grande comissão de Jesus. É aquele momento que Jesus vai enviar os seus discípulos ao mundo para que esses discípulos, o irmão Lucas foi muito feliz na ministração, possam produzir outros discípulos. Porque essa é a comida do Senhor e deve ser a nossa também. Promover o reino de Deus e produzir discípulos.
Então eu quero que você acompanhe comigo agora a leitura desses poucos versículos para que nós possamos entender essa questão da grande comissão. Aqui no versículo 16 e 17, Mateus nos diz o seguinte: e os 11 discípulos partiram para a Galileia. Eles foram para o norte, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, preste atenção, o adoraram. A palavra aqui é proskinel, no grego. Prostraram-se perante ele, o adoraram. Mas alguns duvidaram. É muito interessante que quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele vai escrever o capítulo 15 justamente para poder defender a ressurreição. Eu já falei isso para vocês. Lá na igreja de Corinto havia um grupo que não acreditava na ressurreição. E lá no capítulo 15, Paulo fala que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Alguns estudiosos dizem que essas 500 pessoas que viram Jesus provavelmente estavam aqui, junto com os discípulos, nesse monte, quando viram Jesus ressurreto. Mas o que me chama a atenção aqui é que o finalzinho do versículo 17 diz que mais alguns duvidaram. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito importante que nós entendamos uma coisa, e isso é muito sério. Muito sério. Há muitos incrédulos no meio do povo de Deus. Há muitos que fazem parte, pelo menos tecnicamente, do povo de Deus, que não crê como deveria crer. Existe muita fé parcial no meio do povo de Deus. Mas, pastor, como é que o senhor sabe disso? Quando nós observamos a maneira como as pessoas têm vivido na igreja. Então, observe que aqui, quem é que está lá naquele monte? Não eram os soldados romanos, não era o Império Romano, não eram os judeus, não eram o Sinédrio, não eram os fariseus. Quem estava lá eram pessoas que seguiam Jesus. E quando viram Jesus ressurreto, o texto diz que alguns duvidaram, não creram. E isso realmente serve de alerta para nós, porque não é o fato de estar numa igreja que me torna um crente. Não é o fato de conhecer versículos de cor que me torna um crente. Para que eu possa ser um crente verdadeiro, eu preciso crer em Jesus de forma total. Eu não posso simplesmente dividir a fé cristã em compartimentos e escolher qual compartimento eu irei crer. Ou você crê de forma total e completa, ou você não crê. Você não pode crer em pedaços, em partes de Jesus. Você precisa crer nele totalmente. Então isso me chamou muito a atenção. Mesmo em meio ao povo de Deus, há incrédulos que não acreditam, que não creem, que não conseguem com o seu coração crer no Jesus apresentado pelas Escrituras. E eles começam a selecionar aquilo que é crível e aquilo que não é. Nisso eu creio, nisso também, isso também eu acredito, não, mas nisso aqui não dá para acreditar. Aqui também não dá para acreditar, eu acho isso aqui muito espetaculoso, isso aqui não bate com a ideia que eu tenho de Jesus, isso aqui também não funciona bem, eu não consigo digerir muito bem isso. É assim que muitos têm vivido diante do Senhor. Então ali estavam várias pessoas vendo Jesus conversar com elas, orientá-las, mas o texto diz que mesmo assim alguns duvidaram. E aqui cabe uma pergunta que eu tenho que fazer para o Espírito Santo, sem medo da resposta que eu vou receber. Eu preciso ter a coragem de perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu sou mesmo um crente? Eu realmente nasci de novo? A fé que eu tenho demonstrado, a maneira como eu tenho crido, é
aquilo que o Senhor quer que haja no meu coração. É a fé bíblica. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É essa fé que te agrada, que eu tenho no meu coração? Ou eu tenho no meu coração a fé de uma denominação? A minha fé é bíblica ou a minha fé é institucional? É denominacional? A minha fé é bíblica ou ela é apenas um conjunto de conceitos teológicos no meu coração? Nós precisamos perguntar e precisamos, irmãos, buscar essa resposta. Porque eu tenho que entender se eu creio mesmo ou se eu não tenho crido. Se a minha permanência na fé cristã é porque eu fui capturado, eu fui constrangido pelo Espírito de Deus, ou se eu tenho sido um cristão por conveniência. Porque é muito bom ser cristão por conveniência. Alivia a consciência, sim ou não? Não, eu cumpro com as minhas tarefas. Vou na igreja 2 vezes por semana. Quando o pastor fala, eu vou lá na frente, coloco lá o impostozinho do templo, coloco lá a minha oferta. Quando tem um evento ou outro, eu participo. Tenho procurado ser uma boa pessoa. Sabe o que é isso? É ser cristão por conveniência. Agora, se você realmente quer ser um cristão autêntico e genuíno, você precisa avaliar se a sua fé é genuína. Se quando a Bíblia diz que Jesus, ele fez determinada coisa, se existe algum resquício de dúvida no seu coração, porque não pode haver. Você não pode selecionar no que você irá crer. Você não pode tornar as coisas mais fáceis para você, entende? Então aqui está um momento muito complicado. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns, não sabemos quantos, mas alguns duvidaram. Eu não creio que a dúvida surgiu no coração dos 11. Porque eles vão demonstrar que não duvidavam de Jesus. A dúvida pode ter surgido no coração de outros que caminhavam com Jesus. Nós estamos arrolados em qual rol? No rol daqueles que creem indiscutivelmente e assinam embaixo para tudo aquilo que a Bíblia diz acerca de Jesus? Ou nós fazemos parte daquele grupo que contesta algumas coisas, porque algumas coisas são difíceis de digerir? Em qual grupo você está? Então Jesus agora, versículos 17, nós lemos no versículo 18. Preste atenção no que Jesus vai dizer aqui. Aqui está um fator debaixo do qual nós temos que assinar, se cremos verdadeiramente. Ele diz assim, versículo 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, preste atenção nessa colocação de Jesus, aqui muda um pouco por conta da tradução. A minha tradução diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Há traduções que dizem assim, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eu não estou preocupado aqui com o adjetivo, certo? Eu não estou preocupado, perdão, não é com o adjetivo. Eu não estou preocupado com o substantivo. Eu estou preocupado com o advérbio. Não é o substantivo, é o advérbio. É-me dada toda a autoridade. É assim que está na sua Bíblia. É-me dado todo o poder. É assim que está na sua Bíblia. É o advérbio que me chama a atenção aqui. Poder ou autoridade são coisas congruentes, correto? Mas o que me chama a atenção é que Jesus diz assim, é-me dado todo. Olha o advérbio, todo poder. Não é muito poder, não é grande poder. Ele está dizendo, é-me dado todo poder no céu e na terra. E isso me faz lembrar Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Lá diz assim, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha o advérbio novamente.
todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vocês se lembram que lá no versículo 17, quando os discípulos chegaram perto dele, o que foi que eles fizeram? O adoraram. E agora no versículo 18 ele diz, é-me dado todo o poder. Irmãos, isso é maravilhoso. Que coisa linda, que coisa maravilhosa esse versículo. Por quê? Porque se Jesus Cristo não fosse divino, se ele não fosse Deus, nós precisamos reconhecer que ele estaria abaixo de Deus e, consequentemente, Deus lhe daria o poder. Então, Deus teria mais autoridade, mais poder do que ele. Haveria alguém, aquele a quem você confere autorização para realizar alguma coisa, está debaixo da sua autoridade que lhe conferiu aquela autoridade. Está dando para entender aí, gente, que eu estou achando que esse negócio está meio complicado? Vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio? Então tá bom, então vamos lá. Observe só, se Deus fosse maior do que Jesus, e a autoridade de Jesus fora dada por ele, porque ele está dizendo aqui, irmãos, é-me dado. Ou seja, alguém me deu, correto? É-me dado todo o poder. Todo o poder. No céu e na terra. Então, sabe o que é que esse versículo me mostra? Que Jesus é Deus. Essa é a explicação. Porque se ele não fosse Deus, ele não teria todo o poder, porque alguém teria mais poder do que ele para dar a ele o poder. Mas ele está dizendo, é-me dado todo o poder. Das duas, uma. Ou nós vamos nos render ao Senhor agora e adorá-lo, porque ele é Deus conosco, ou nós vamos ter que contestar o texto bíblico e dizer que ele está errado. Qual dos dois é mais aceitável para você? Não é mais fácil reconhecermos a deidade de Jesus? Porque ele está se equiparando a quem? Ao Senhor Todo-Poderoso. Quem é o Todo-Poderoso de Israel? Deus, Yahvé. E ele está dizendo, é-me dado todo o poder. Ninguém tem todo o poder se há alguém com mais poder do que aquele que diz que tem todo o poder. Então Jesus está dizendo, é-me dado todo o poder. Eu sou Deus com vocês. E esse poder total, pleno, também é meu. Entende, queridos? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, não é? E aí Jesus então vai dizer o seguinte, depois de nos dar essa segurança, ele vai dizer o seguinte, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Preste atenção, o tema da nossa exposição, da última exposição de Mateus, isso é uma ordem. Então qual é a ordem de Jesus aqui? Não é o ide. A ordem de Jesus não é o ide. Porque quando você vai para o original grego, o original da palavra de Deus, o ide aqui está no gerúndio. Lá está escrito assim, portanto, indo, caminhando, levando a minha mensagem, está no gerúndio. Indo, qual é a ordem agora? Fazei discípulos. Essa é a ordem. Isso é uma ordem. Enquanto vocês estão indo, façam discípulos de todas as nações. Olha que responsabilidade paira sobre nós. Olha que responsabilidade, não é? Enquanto a igreja está indo, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é fazer discípulos para o Senhor. E como é que se faz isso, irmãos? Eu listei aqui pelo menos 4 coisas muito importantes. Porque eu creio que todos nós estamos indo. E como é que eu posso ganhar discípulos para Jesus?
Como é que eu posso fazer mais discípulos para o Mestre? Eu estou indo. Lembram? Nós estamos indo. Primeiro, redes sociais. Redes sociais. Irmãos amados, nós tivemos essa temática no retiro de jovens. E foi maravilhoso. Se você souber usar as redes sociais para evangelizar, você vai evangelizar muita gente. Quantos seguidores você tem no seu Instagram? Eu tenho 900, se eu não me engano, 912 seguidores. Estou crescendo aí, devagarzinho, né? 912. Mas eu sei que tem gente aqui que tem muito mais seguidores. Se você colocar no seu Instagram uma mensagem todos os dias, você já parou para pensar quantas pessoas você está evangelizando? Você tem usado o seu Instagram para a glória de Deus? Você tem aproveitado o seu número de seguidores para falar de Jesus para eles? Meus amados irmãos, é algo inimaginável o impacto das redes sociais na evangelização. As redes sociais, elas podem ser mortais se você não souber usar, mas se você souber usar para a glória de Deus, você vai ganhar, ou pelo menos, eu não vou dizer ganhar, porque na verdade nós não ganhamos ninguém, quem ganha é o Espírito Santo. Mas você vai poder evangelizar dezenas de pessoas, falar do amor de Cristo. E já imaginou se nesse número, que eu não sei qual é, de seguidores que você tem no Instagram, que você tem no YouTube, ou em qualquer rede social, uma pessoa crer em Jesus por causa de sua pregação? Você já imaginou quanta mudança, quanta coisa pode acontecer, não só na vida desta pessoa, mas na vida de todos aqueles com quem ela se relaciona? Já imaginou o impacto que isso pode produzir? Irmãos, nós não podemos permitir que as nossas redes sociais sejam usadas de forma leviana. Precisamos usar a influência que temos nas redes sociais para falar de Jesus Cristo, para fazer com que o Evangelho chegue ao maior número de pessoas possível. Vamos fazer isso? Vamos, todos os dias, colocar uma devocional, colocar um versículo. Eu tenho observado aqui, eu observo muita coisa, eu tenho observado aqui os stories de alguns irmãos, colocando lá frases, colocando lá versículos, colocando lá considerações de teólogos. Amém, irmãos, é isso mesmo. Porque aquilo pode impactar. Eu já falei para vocês de uma vez que eu fui abençoado, eu fui tocado pelo Espírito Santo num versículo que eu vi colado na lataria de um carro, numa situação extremamente difícil que eu estava enfrentando. Sabe, alguém precisa entender isso, irmãos. As redes sociais podem levar o Evangelho a lugares onde nós nunca iremos. Alguém pode ser abençoado por uma palavra que você coloca no seu Instagram, no seu Facebook. Facebook hoje está mais, já está caindo um pouco, né, a influência do Facebook. O Instagram hoje, que é o top, né, é o momento agora do Instagram. Mas você pode usar as suas redes sociais, um e-mail que você envia com um versículo bíblico. Não duvide da capacidade que a palavra de Deus tem de penetrar corações e quebrar resistências. A palavra de Deus diz, o Senhor diz, a minha palavra não voltará para mim vazia. Faça isso, irmão. Use as redes sociais. Outra coisa muito importante que faz parte do ir, relacionamentos. Com quem você se relaciona no seu dia a dia? Você tem muitos amigos? Você tem se relacionado com seus vizinhos? Tem uma entrada? Você tem fácil acesso a eles? Você tem realmente no seu círculo de amizade, quantas pessoas estão próximas de você com as quais você se relaciona? Pregue o Evangelho para elas. Fale de Jesus para elas. Faça um propósito no seu coração de não ficar um dia sequer sem falar do Evangelho para alguém. Isso pode
pode produzir um impacto, irmãos, no mundo. Isso pode ser algo maravilhoso, não perca tempo. Se você hoje mesmo tiver condições, ligue para alguém, ore por alguém, fale do amor de Deus para alguém. Se não puder ser hoje, amanhã. Coloque isso como prática na sua vida, porque é isso que Jesus está dizendo. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. Podemos fazer discípulos através da obra missionária. Nós estamos em campanha de missões mundiais. Você já parou para pensar que a oferta que você entrega aqui, essa oferta vai abençoar a vida de um missionário que está lá nos países da janela 1040? Sabe o que é a janela 1040? Janela 10 por 40 é um local no mapa onde há a maior resistência à pregação do evangelho no planeta. É chamada janela 10 por 40. Ali estão países extremamente resistentes ao evangelho. Entende? Quando você oferta, quando você entrega uma oferta missionária, esse dinheiro vai para a Junta de Missões Mundiais. Eles pegam esse valor, convertem na moeda do país onde o missionário está, e esse dinheiro vai suprir as necessidades do missionário, para que o missionário possa estar lá representando a mim e a você, pregando o evangelho, muitas vezes nesses países, correndo risco de vida. É por isso que nós temos que investir pesado na obra missionária. E por último, pequenos grupos multiplicadores. Você já faz parte de um pequeno grupo da igreja? Estar presente num pequeno grupo da igreja é um ir também. Eu tenho percebido que muitos irmãos ainda estão resistentes aos pequenos grupos. Vocês não sabem como tem sido uma bênção participar dos pequenos grupos da igreja. E nós estamos orando para que mais casas se abram, para que ali o evangelho possa ser pregado, principalmente para aqueles que têm dificuldade de vir na igreja. Porque quando você convida alguém para vir na igreja, aquela pessoa tem uma resistência. Ela tem a mente formatada de que igreja é um lugar onde todo mundo cai no chão, ou então um lugar onde só se pede dinheiro, ou então um lugar onde coisas estranhas acontecem. Talvez essa pessoa não quererá ir na igreja, mas ela não vai recusar participar na sua casa, e ali vai ter alguém pregando o evangelho para ela. Participe dos pequenos grupos da igreja. É uma forma também de ir. E a ordem é justamente essa: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora, irmãos. A igreja não está nesse mundo para enriquecer as pessoas. Ou não está nesse mundo simplesmente para prometer coisas que ela não pode cumprir. A igreja não está nesse mundo para fazer com que as pessoas finquem suas estacas aqui. A igreja está nesse mundo para anunciar o evangelho, fazer discípulos, pessoas que o sigam e se pareçam com Jesus. Essa é a missão da igreja. Não pode ter outra missão. Com todo respeito a quem pensa diferente, pode ser que alguém aqui pense diferente do pastor, mas irmãos, eu não duvido de que alguém pode vir aqui, participar do nosso culto, ouvir a pregação e ser curado de uma enfermidade. Eu não duvido, porque o nosso Deus é Jeová Rafá. Ele cura, eu creio nisso. Nós oramos insistentemente por minha mãe aqui, vocês são testemunhas disso. E minha mãe está curada da coluna. E a cirurgia dela é dia 29. Quem fez isso? Deus. Eu creio. Eu creio que alguém pode ser curado de uma moléstia, de uma enfermidade num culto da igreja. Eu creio. Eu creio que milagres inimagináveis podem acontecer no culto. Mas eles não podem ser o marketing da igreja. Eles não podem ser a isca da igreja. Eles não podem ser o chamariz da igreja. O que deve atrair os pecadores à igreja é o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Se vai acontecer uma cura ou um milagre, isso é entre a pessoa que veio buscar e Deus. Milagres podem acontecer, mas eles não podem ser um fim em si mesmos. Quando nós nos reunimos para adorar Jesus, para anunciar o Evangelho e para fazer discípulos. Então, Jesus vai dizer o seguinte: façam discípulos. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer discípulos? Versículo 20 nos responde: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-os. Deixa eu aprender com vocês duas coisas muito importantes aqui. Primeiro, para se fazer um discípulo, precisamos ter paciência. Veja o versículo: ensinando-os. E eu pergunto para vocês: ensinar é ou não é uma coisa que requer paciência? Você não vai fazer um discípulo da noite para o dia. Sabe de uma coisa? Aqui mais uma vez eu quero que vocês entendam minha proposição. Eu não gosto de fazer apelo na igreja. Quem aqui gostaria de aceitar Jesus, levanta a mão. Eu não faço isso. Sabe por quê? Porque isso é muito subjetivo. Eu conheço pessoas que já levantaram a mão 30 vezes. Já foram à frente 30 vezes. Mas nunca firmaram na igreja. Por quê? Porque elas vêm, ouvem uma mensagem, mas não há aquilo que aconteceu com Filipe, com Eunuco. Vocês lembram o que aconteceu com Filipe, com Eunuco, lá em Atos 8? Filipe estava em Azoto, ele vê um carro com um eunuco. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Ele era um alto funcionário da rainha de Candace. E ele estava sentado no carro lendo o profeta Isaías. Aí o Espírito Santo falou com Filipe: sobe esse carro. Filipe subiu, olhou para ele ali lendo o texto do profeta Isaías. E aí Filipe olha para aquele eunuco e fala assim: entendes tu o que lês? E aí o eunuco disse: como entenderei se alguém não me ensinar? E como a palavra de Deus diz isso, e começando desta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Se você quer realmente trazer alguém a Cristo, não é um apelo na igreja, é o seu tempo, é relacionamento. Aquilo que o pequeno grupo multiplicador chama de relacionamento discipulador. É tirar dúvidas, é caminhar com alguém, não importa quanto tempo, caminhe com alguém, coloque alguém como alvo nas suas orações, fale: Senhor, me ajude a evangelizar aquela pessoa, eu quero me aproximar dela, eu quero gastar tempo com ela, eu quero orar com ela, eu quero estar com ela, eu quero pregar para ela com qualidade, eu quero ensinar a ela o evangelho. É assim que se faz um discípulo, com paciência. Não pode ser uma coisa simplesmente de uma hora para outra. Não é um Jesus te ama, Deus te abençoe, estou orando por você, viu? Isso não é evangelizar. Evangelizar é você chegar perto, é você chamar. Posso passar na sua casa? Eu quero conversar com você sobre um assunto. E você ali pedindo a direção do Espírito, você vai começando a apresentar o Evangelho. John Blanchard disse uma coisa muito importante. Ele disse o seguinte: é mais fácil dar qualquer coisa que tenhamos do que dar-nos a nós mesmos. Para evangelizar alguém, você precisa dar de si mesmo a esse alguém. Gastar tempo. Irmãos, eu me lembro quando eu fui evangelizado pelo meu pai na fé. Eu me lembro de uma vez que nós saímos da igreja. Todos os cultos ele subia comigo para casa e via falando de Jesus para mim. E eu cheio de dúvidas. Eu era um arcabouço de dúvidas, e eu jogava dúvidas nele, e ele me respondendo, abrindo a Bíblia, me mostrando. E eu não me esqueço, nessa época, eu fazia o tiro de guerra. Não sei como é que chama hoje, não sei se é tiro de guerra mesmo ainda. Não é? Eu fazia o tiro de guerra. Naquela época eram 6 meses. E eu me lembro que uma noite, ele tinha que trabalhar no outro dia cedo, ele acordava às 5 horas da manhã. E eu também acordava bem cedo para pegar o ônibus para ir lá para o tiro de guerra 04019, que ficava lá no Porto Velho, em Divinópolis. Eu descia ali na Avenida 1º de Junho e ia a pé até o tiro de guerra, porque eu não tinha condições de pegar 2 ônibus. Então eu ia de um ônibus só. Então eu tinha que acordar cedo e ele também.
Eu me lembro que estava chovendo e nós estávamos debaixo de uma marquise, assim, de uma loja, e ali eu fiquei com ele até quase 1 hora da manhã, fazendo pergunta, e ele respondia. Eu perguntava e ele respondia. E de vez em quando eu dizia que não havia entendido, e ele voltava lá atrás comigo. E isso durou anos, irmãos. Anos, até que finalmente esse camarada aqui entendeu. Até que a ficha caiu. E eu disse, sim, Jesus é o Senhor, não tem jeito. Relacionamento. Se não for assim, você não vai ganhar alguém para Jesus. Relacionamento. Entende? Então Jesus está dizendo assim, ó, ensinando-os. Mas ele disse outra coisa. Aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Reparou a quantidade de advérbio que tem aqui? Todas as coisas. Isso me ensina que para se fazer um discípulo, precisamos ensinar tudo. Todas as coisas que Jesus mandou. Ah, irmãos, vamos falar a verdade. Existem algumas coisas que Jesus mandou, existem algumas coisas que Jesus ensinou, que são indigestas. Ficam agarradas aqui, sim ou não? Existem algumas coisas que, sinceramente, eu não gostaria de pregar, mas eu preciso pregar. Existem algumas doutrinas. Não seria melhor? Jesus falou de céu, de paraíso, de perdão, de alegria, de morada. Ele falou, onde ele estiver, nós também estaremos. Ele falou que vai voltar para nos buscar. Ele falou que existe um lugar esperando por nós. Ele disse que o Pai dele é o nosso Pai. Ele nos aceitou como irmãos. Existe uma família espiritual. Ah, se eu pudesse pregar só isso. Mas o mesmo Jesus que abriu a boca para falar disso, também falou de inferno, trevas, choro, ranger de dentes. Não é? Falou de termos, usou palavras difíceis. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, ele foi tão duro, mas tão duro, que as pessoas disseram assim, gente, quem é que aguenta isso? E um a um foram se retirando. Eu não quero saber disso, eu não dou conta disso não. E aí Jesus, observando aquela turma toda ir embora, de repente ele olha para os discípulos e fala assim para os discípulos, vocês também não querem não? Pode ir embora. Pode ir embora. E aí Pedro, né, o Pedrão, seu xará, para onde nós vamos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. É disso aí que nós precisamos. Fala mais. Porque é disso que nós precisamos. Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí, olha que interessante, o que este John Blanchard, eu vi muitas frases desse John Blanchard. Veja que frase, irmãos. Não é possível evangelizar e divertir-se ao mesmo tempo. Você quer pregar o evangelho? Então entenda que não é divertido. Pregar o evangelho não é agradável. O evangelho de Jesus, não. A mensagem de hoje, essas mensagens motivacionais, é a melhor coisa do mundo. Arranca lágrimas nos olhos das pessoas, mas o verdadeiro evangelho faz as pessoas muitas vezes rangerem os dentes contra você. Suscita inimigos. Mas eu tenho que obedecer o mestre. Ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E sabe esse Jesus que disse lá no começo, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele faz uma promessa para nós. Ele faz uma promessa para nós. Qual que é a promessa que ele faz para nós? Está aí no finalzinho do versículo 20. E eis que eu estou convosco. Olha o advérbio de novo. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe por quê? Porque ele disse para Pedro o seguinte, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus, e em verdade te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele disse? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todo mundo pensa que o inferno, não é? Ele vai vir contra a igreja. Na verdade, é o contrário.
Quando o inferno vê que a igreja está cumprindo isso plenamente, o inferno fecha as portas. Mas como nós estamos com o Senhor, a igreja arrebenta as portas do inferno e começa a arrancar pecadores de lá. Esse é o sentido do texto. Por quê? Porque eu tenho uma boa oratória? Porque eu falo bonito? Porque eu conheço teologia? Não, porque Jesus está comigo. E diante dele, todo joelho se dobra, inclusive o dos demônios. Entende? Por isso que é importante essa promessa. Eis que estou convosco todos os dias. Vocês não precisam ter medo. Vão lá pregar o evangelho. Pregue tudo que eu ensinei para vocês. As pessoas vão fazer cara feia. As pessoas vão ameaçar vocês. As pessoas vão dizer que vão matar vocês. Mas eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Vocês não estão sozinhos. Todos os dias. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Nós precisamos compreender o que é a grande comissão. Deu para entender a importância da grande comissão? Então eu quero aprender com você agora algumas aplicações para a nossa vida. Algumas coisas que nós podemos levar para o nosso dia a dia. Além de tudo que já falamos aqui. Primeiro, precisamos entender quem somos. Somos discípulos que creem ou meros espectadores de cultos que seletivamente escolhem aquilo no qual querem crer? Volto à pergunta. Nós cremos verdadeiramente? Você crê que Jesus foi um grande mestre? Creio, claro que creio. Jesus foi um grande mestre por excelência. Você crê que ele foi uma pessoa boa, que se preocupou em suprir as necessidades das pessoas? Claro que eu creio. Eu creio nisso, obviamente. Mas você crê que com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou quase 10.000 pessoas? Não, isso aí é um pouco demais. Não dá para crer nisso. Isso aí é um pouco ilógico, não é não? Tá bom, então você crê que Jesus ele tinha um poder, uma capacidade de persuasão, de convencimento? Claro que tinha. Mas você crê que Jesus Cristo disse para um morto de 4 dias, Lázaro, saia, e o morto saiu? Não, isso aí é contra a lógica, não há como. Se você tem essas ressalvas na sua fé, você não é um crente em Jesus. Porque sim, Lázaro saiu do túmulo, sim, ele andou sobre as águas, sim, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, sim, ele fez um paralítico andar no tanque de Betesda, sim, ele curou um fluxo de uma mulher com 12 anos, sim, ele fez tudo isso e ele tem feito no nosso meio. Ele é Deus Todo-Poderoso, a ele a honra e a glória para toda a eternidade. Ou é isso, ou você não é um cristão. Segunda coisa que eu aprendo aqui, precisamos entender que somos apenas instrumentos. A força e o poder vem de quem? Vem dele. Aí eu me lembro dos 7 filhos de Seva, lá em Atos 19. É até cômico, não é aquela história? Os 7 filhos de Seva viram Paulo expulsar o demônio em nome de Jesus, né? Eles devem ter olhado um para o outro e disse assim, rapaz, que coisa interessante. Eles eram exorcistas profissionais. E aí eles olham Paulo falar no nome de um tal de Jesus. Será que é aquele Jesus lá que eles mataram, que eles crucificaram? Creio que sim. Rapaz, o negócio funciona. Funciona. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar a nossa metodologia para expulsar demônio. Agora nós vamos usar o nome desse Jesus aí que Paulo prega. E lá foram eles. E lá estava a pessoa endemoniada. Chegam os filhos de Seva, né? Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, saia dele. Eles estavam o quê, irmãos? Literalmente sozinhos. E aí o demônio olhou para eles de cima a baixo e disse assim, eu sei quem é Paulo. E eu conheço Jesus. Mas vós, quem sois? E deu uma surra neles. Sabe por quê? Porque eles estavam sozinhos. Porque o poder não vem do pastor. O poder não vem do evangelista. O poder não vem do pregador. O poder vem de Jesus. Entendeu? É no nome dele. Por isso que é tão importante
as nossas orações serem feitas no nome de Jesus. Porque Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós somos apenas instrumentos. Por isso que eu disse, não é você que ganha alguém para Jesus. Não é você. Você é só um instrumento, filho. Quem ganha almas para Jesus é o Espírito Santo usando você. Eu ganhei 50 almas para Jesus. Desce daí, filho. Você não ganhou ninguém. Quem ganha é o Espírito Santo através de você. Terceira coisa que eu aprendo, precisamos entender que não existem grupos seletos para quem devemos pregar. Devemos pregar a todos, em todos os lugares. Todos precisam ouvir de Jesus. Não é só o seu chefe na sua empresa, não é só aquela pessoa que trabalha com você, é aquele pobre coitado que está caído ali, embriagado. É aquela pessoa, aquele pedinte. É aquela pessoa com quem você não quer se relacionar, é justamente essa pessoa para quem você tem que pregar. Eu não vou voltar aqui no disco, mas eu tive muitas experiências quando nós lá em Divinópolis pregamos para moradores de rua. Como eu fui abençoado naquele período, porque é nítido que há muito preconceito por parte de algumas pessoas. E eu não me esqueço o dia em que nós fomos dar um testemunho na igreja de alguns detentos lá no presídio da cidade de Divinópolis que professaram a fé em Jesus. Você vai num lugar, você prega Jesus para um detento. O detento está ouvindo atentamente o que você está pregando. Você está pregando tudo que Jesus disse para pregar. Você está falando para ele todo o evangelho. Você não está mostrando para ele que ele é um pobre coitado. Não, você está mostrando para ele que ele é um pecador. Você está confrontando ele com o pecado. Aí no final da pregação, o detento olha para você e fala assim: pastor, eu creio nesse Jesus aí. Eu quero esse Jesus no meu coração. Só porque ele está atrás das grades, você vai duvidar? Nós realizamos alguns batismos lá e fomos dar o testemunho na igreja. E quando nós fomos dar o testemunho na igreja, um irmão simplesmente disse: não faço mais parte da igreja, porque eu não aceito ter como irmãos presidiários. E saiu da igreja. E eu disse: meu irmão, você está enganado. Nós não temos irmãos presidiários, nós temos presidiários que se tornaram irmãos. Mas eu não aceito. E saiu da igreja. Por quê? Porque ele é seletivo para quem ele vai pregar. E muitas vezes a pessoa que você acha que nunca vai crer é a pessoa que mais crerá. Porque nós somos apenas instrumentos. Nós devemos pregar a todos, em todos os lugares. William Friel, ele disse uma frase: a palavra de Deus não é apenas para consumo interno, é também para exportação. Outra lição que eu aprendo aqui, caminho para o final. Precisamos entender que somente uma mensagem completa produzirá discípulos completos. Não tenha medo de pregar o evangelho como ele é. Mesmo que as pessoas deem dislike no seu canal. Mesmo que deem dislikes. Mesmo que você perca a popularidade. Pregue Jesus. Mas, irmão, aí eu vou para a última aplicação, né? Irmão, nós precisamos ir, irmãos. Irmãos, preste atenção nessa história aqui. Essa história é muito engraçada. Espero que vocês deem risada depois, né? Ora, aconteceu que um grupo de pessoas existia, não é um grupo de pessoas, e eles eram chamados de os pescadores. Eles organizaram um clube. Havia um grande número de peixes nos rios naquela região. E mês após mês e ano após ano, esses pescadores se reuniam em seu clube para falar acerca da vocação de pescar. Falavam também da abundância de peixes, da metodologia apropriada para pescar. Faziam também contínuas pesquisas em busca de novos e melhores modos de pescar. Patrocinavam dispendiosas conferências nacionais e mundiais
para discutir a arte de pescar, para promover a pesca e para debater o tema da pescaria. Grandes centros foram criados, cursos foram oferecidos a respeito das necessidades dos peixes, a cultura dos peixes e onde encontrar peixes. Os que ensinavam nesses cursos tinham doutorados em ictiologia, que é a ciência que estuda os peixes. Os que ensinavam nesses cursos, acabei de dizer, né, tinham doutorados, mas tinham pouca experiência em matéria de pescar peixes. Eles somente ensinavam os outros como pescar com técnicas. E aqueles que eram enviados para pescar faziam exatamente o mesmo que faziam com os que tinham enviado. Organizavam mais clubes, analisavam o peixe, discutiam o que era necessário para apanhar peixe. Mas não iam pescar. Não iam pescar. Treinamento, 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 curso, 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 palestra, 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 ok. Mas não iam pescar. O que adianta? Tem uma frase de George Swayze que diz assim: evangelização é tarefa sempre perigosa, embora não seja tão perigosa como a falta de evangelização. O que adianta? Deixa eu fazer uma pergunta para essa igreja linda dessa noite. O que adianta vocês terem vindo aqui, ouvido coisas que o pastor disse, ouviram muita coisa nessa noite, sim ou não? Mas não vão pescar. Indo. Vocês têm um mar de peixes lá fora. Todos nós temos. Quem sabe, então, a partir de agora, você vai começar a usar uma isca, sabe qual é? Rede social, relacionamento. Aproxime-se de alguém, comece a orar por alguém. Ligue para esse alguém, faça uma visita. Coloca lá na sua rede social uma mensagem impactante que vai atrair alguém. Fale de Jesus. Irmão, em nome de Jesus Cristo, deixa eu falar uma coisa para você. Ok, se a pessoa te perguntar de qual igreja você é, você pode dizer: eu sou da primeira igreja batista em Pará de Minas, Avenida Presidente Vargas, 1840, quase em frente à Câmara dos Vereadores. Vai lá fazer uma visita, mas não é da igreja que eu estou falando para você, eu estou falando de Jesus. Porque quem morreu por você na cruz não foi o pastor Alex, não foi o diácono A, B ou C. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. É dele que eu estou falando. A igreja vem depois. Porque muitas vezes nós achamos que evangelizar é falar da igreja. Ou falar mal de outra igreja. Isso não é evangelizar. Fale de Jesus. Mas fale. Vá pescar, irmão. Conhecimento você já tem. Vá pescar. Vamos orar, irmãos? Deus, nós te agradecemos por esse evangelho que tanto nos ensinou. Agradecemos por tudo que aprendemos aqui. Ó Deus, obrigado por esse presente. E por todos esses desafios que o Senhor colocou diante de nós nessa noite. Deus, ajude-nos. Nós queremos ganhar almas para Jesus. Embora saibamos que não somos nós, somos apenas instrumentos. Somos vasos rachados, que muitas vezes se acham os melhores vasos do mundo, mas nós não somos nada. O Senhor é tudo. Que em nome de Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor nos use para a sua glória. Que o Senhor, através de nós, torne conhecido o teu evangelho. Que o Senhor nos ajude a mostrar Cristo ao mundo. Que o Senhor nos ajude a aproveitar cada oportunidade que temos para fazer com que o evangelho seja conhecido. Deus, em nome de Jesus, desperta o teu povo para a evangelização. Ajude-nos a ir. O mar está cheio de peixes. Ajude-nos a pescar almas para o Senhor. Coloque, ó Deus, a tua palavra no nosso coração, para que possamos anunciá-la com poder diante do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que aprendemos nesse evangelho maravilhoso. E prepare os nossos corações agora para o que vem por aí, porque nós queremos conhecer o evangelho do eu sou. Reforce cada vez mais a nossa convicção de que Jesus é Deus conosco. Louvado seja o nome de Jesus. E é no nome dele que oramos. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre todo o povo do Senhor.
agora e para todo sempre. Amém.